Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais essa conferência. A conferência aqui é o fundamento de 4 posições, o propósito dos 3 objetos e a ação de dar e receber, e também os 4 grandes reinos do coração. Então, o fundamento de 4 posições, o fundamento de 4 posições é quando através da ação de origem, divisão, união, a origem, que é o parceiro sujeito, e o parceiro objeto projetado da origem, e a união deles formando o fundamento de 4 posições, e nesta base o fundamento de 4 posições é estabelecido. O fundamento de 4 posições torna-se a origem do número 4, ou a raiz do número 4, porque é formado por 4 posições. Primeira posição ocupada pela origem, a segunda posição ocupada pelo sujeito, a terceira posição ocupada pelo objeto e a quarta posição é formada da ação do dar e receber entre o sujeito e o objeto. O fundamento de 4 posições é também a raiz do número 3. Então, é realizado por Deus, o marido, a esposa e filhos. E desta forma eles completam os 3 estágios da ação, da origem, divisão e união. Por isso, torna-se a origem do número 3. Além disso, nesse fundamento, cada uma das 4 posições relaciona-se com 3 parceiros objeto, cumprindo a finalidade de 3 parceiros objeto. E no total, existe 12 parceiros objeto e por isso é também a raiz do número 12. E desta forma, o fundamento de 4 posições, tendo Deus como centro, é a base do fundamento do bem. O fundamento de 4 posições também é realizado pela finalidade, realiza a finalidade da criação de Deus. Porque tudo está conectado na origem, no centro, que é Deus. O fundamento de 4 posições é necessário, é importante para a vida de todos os seres, fornecendo todas as forças que todos os seres necessitam para a sua existência e permitindo Deus habitar neles. Esse é o fundamento de 4 posições. Portanto, o fundamento de 4 posições é a finalidade da criação eterna de Deus. Então, mais uma vez, fazendo aqui mais uma análise do fundamento de 4 posições, como nós já vimos, o fundamento de 4 posições é a origem do número 4, é também a origem do número 3, porque abaixo da origem existe 3 objetos centralizados na origem, é o resultado da realização das 3 finalidades objetivas, e o fundamento de 4 posições, como nós já vimos, é a origem do número 3, por causa dos 3 estágios da origem, da divisão e da união, e é também a origem do número 12. Portanto, como nós já vimos, o fundamento de 4 posições é a base fundamental do bem que cumpre a finalidade da criação de Deus, é a base fundamental de todas as existências que Deus pode dirigir de toda força para existir e a finalidade eterna da criação de Deus. Então veja a importância do fundamento de 4 posições, ou a importância da realização do fundamento de 4 posições. Então, o fundamento de 4 posições como é que
essas três grandes bênçãos de Deus, quando Deus lhe deu essas três grandes bênçãos para Adão e Eva, como está no livro de Gênesis 1:28, crescei, multiplicai e dominai. Então, essas três grandes bênçãos, elas podem ser realizadas de que forma? Elas só podem ser realizadas quando o fundamento de 4 posições, essa base fundamental da criação de Deus, tiver sido estabelecida. Então, o fundamento de 4 posições deve ser realizado em cada uma das três grandes bênçãos, tanto na questão do crescer, como nós já vimos nas explicações do princípio divino. A primeira bênção, a chave para a primeira bênção é o aperfeiçoamento individual e depois a realização da multiplicação de filhos centrado no fundamento de 4 posições e depois na base do dominai. Então, essas três grandes bênçãos são realizadas quando toda a criação, incluindo os seres humanos, completa o fundamento de 4 posições com Deus em seu centro. Então, com isso, com a realização do fundamento de 4 posições nas três grandes bênçãos, realiza o reino dos céus, onde o bem último é realizado. E Deus sente, através da realização das três grandes bênçãos, cumprindo o fundamento de 4 posições, em cada uma das três grandes bênçãos, Deus pode sentir a maior alegria. Então, esta é exatamente, de fato, a finalidade para a qual Deus criou o universo e, assim, colocando o homem no seu centro. Então, o fundamento de 4 posições é para a realização do ideal de Deus. Então, o ideal de Deus na Terra pode ser estabelecido pela primeira vez no local onde o reino dos céus é estabelecido no nível, por exemplo, familiar. Quando Deus, Adão e Eva, filhos, ou Deus, homem, mulher e filho, realiza este fundamento de 4 posições. Então, isso tem que se tornar uma base, centrada em Deus, uma base de 4 posições centrada em Deus. E aí sim, a perfeição do ideal da criação é realizado nessa perfeição do fundamento de 4 posições. Então, desta forma, Deus será capaz aqui de, pela primeira vez, estar presente neste local onde o fundamento de 4 posições é realizado. E isso nós podemos chamar que é o reino dos céus, se manifestando aqui na terra. Então, vamos falar agora das 3 finalidades objetivas, ou 3 finalidades objetivas. Então, como um resultado da ação de origem, divisão e união, 4 posições, claro, são formadas. Então, quando as 4 posições são formadas, a origem no centro, o parceiro sujeito e o parceiro objeto, unidos numa ação de dar e receber, centrado na origem. O parceiro sujeito, substanciais, distintos na origem, do modelo das suas características duais, e a união deles, qualquer uma das 4 posições, pode assumir a posição de parceiro sujeito. Um detalhe para nós tomarmos a atenção aqui é que, quando dentro do fundamento de 4 posições, cada uma das 4 posições pode assumir a posição de parceiro sujeito.
e vai envolver as outras três como os parceiros objeto, formando uma comunhão de três parceiros objeto. Então, quando cada um age na posição de parceiro sujeito, inicia uma ação de dar e receber, como as outras três ao seu redor, estas cumprem o propósito dos três parceiros objeto. Então, como nós estamos olhando aqui, veja que a origem, claro, ocupa a posição do parceiro sujeito. E abaixo da origem tem três parceiros objeto. Mas o parceiro sujeito também pode ocupar essa posição subjetiva e, desta forma, tanto a origem como o objeto e a união pode tornar-se objetos perante o sujeito. Também, de outra forma, o objeto pode ocupar a posição do parceiro sujeito e as demais posições da origem, o sujeito e a união pode tornar-se um objeto para o parceiro objeto que ocupou a posição de sujeito. Desta mesma forma, também, a união pode ocupar a posição de um parceiro sujeito e as demais três, tanto a origem, o sujeito e o objeto, também se tornar três objetos perante a união. Desta forma, cada um pode assumir a posição do parceiro sujeito. Então, dentro do fundamento de quatro posições, se desenvolve em todas as quatro direções, de norte, sul, leste e oeste, ocupando todas as posições. Por isso, o fundamento de quatro posições, através do propósito de três objetos, ou das três finalidades objetiva, entrando numa ação de dar e receber, pode expressar o amor. Então, sem amor, ele não é nada. Este amor não pertence apenas a Adão e Eva, como o parceiro sujeito e parceiro objeto, mas sim, ambos devem se conectar com o amor de Deus, que é a origem, a partir de uma posição de unidade, onde então existe o amor conjugal deles, tendo incluído o amor de Deus. Então, simultaneamente, o amor dos filhos dessa relação do parceiro sujeito, parceiro objeto, ou Adão e Eva, os filhos também manifestam este mesmo amor. O que nós podemos observar, ou aqui nos referimos por três propósitos, três finalidades objetivas. E isso significa que, a partir do ponto de vista de Adão, Deus, sua esposa, né, ou seja, Deus, e Eva, que era a esposa de Adão, e os filhos, torna-se objeto de Adão. Então, nós podemos dizer que, dentro do fundamento de quatro posições, claro, no primeiro plano, Deus é o sujeito, e Deus tem três objetos para si, Adão, Eva e filhos. Mas, pensando bem, no sentido do homem ideal, íntegro, honesto, justo e perfeito, ele torna também, ocupando a posição do parceiro sujeito, e desta forma, Deus pode admirar este homem, a sua esposa a admira, os filhos a admiram também. Desta forma, ele ocupa a posição de sujeito. Isso faz referência a uma dimensão de 12 objetos, porque 3 vezes 4 igual a 12. Mas também, no fundamento de quatro posições, uma mulher íntegra, justa, perfeita, Deus a admira, o esposo a admira,
como também seus filhos. Então, nesse sentido, ela ocupa a posição também de parceiro sujeito. Pensando também na posição dos filhos, que é a união do casal, os filhos também, quando justos, correto, íntegro, os pais admiram, Deus admira, e desta forma eles ocupam também a posição de parceiro sujeito por ser admirado. Então, veja que desta forma, cada um pode ocupar a posição do parceiro sujeito. Então, isso também se refere aos 3 objetos das 4 posições com base aqui no amor. Então, para realizar o ideal da criação de Deus, é somente no amor de Deus. Somente no amor de Deus, e é também com base no cumprimento do ideal da criação de Deus. E como nós já vimos, para cumprir o ideal da criação de Deus, é necessário que esteja aqui no fundamento de 4 posições. Então, quando o fundamento de 4 posições é completado, o céu e a terra encontram as suas posições por direito e se estabelece pela primeira vez. E desta forma, se estabelece pela primeira vez. Então, o céu é similar ao eixo superior e a terra é similar ao eixo inferior. E com base neles, tudo está aqui unido. Por que tudo está unido? Porque isso gira num ângulo de rotação, velocidade tridimensional. Então, neste caso, os filhos também necessitam uma forma plana que os permite serem como um só na direção desse eixo, como o centro ascenderam para o centro e formaram um ciclo, por fim, constituir uma esfera ideal de amor. Então, se nós pensarmos nesse fundamento de 4 posições, quando tudo está girando, tudo está dentro desta ação de dar e receber, manifesta-se as belezas da criação de Deus. Então, Deus tomado por um modo seu caráter individual, criou seu filho Adão como representante da natureza positiva e o amou mais do que tudo. Na circunstância de amor, este filho e Deus, acrescentou nele o amor feminino e também na situação de amar sua filha, Deus acrescentou em Eva o seu amor masculino. Então, ao unir esses dois, estes separados em um só, surgiu o terceiro ponto de partida, que são os filhos da união desse casal. E por isso dizemos que os filhos são os objetos de amor que podem deflagrar uma nova esperança. Adão e Eva nasceram como os corpos substanciais que representam o amor de Deus e o amor dos pais. Consequentemente, Deus se agradaria com os filhos deles, tal como os próprios Adão e Eva também se agradaria com eles. Os senhores sabem sobre isso, o propósito dos 3 parceiros objeto. E isso é realizado desta maneira, dentro do fundamento de 4 posições. Então, nessa união de parceiro sujeito e parceiro objeto, cada um deles é composto de características duais e, pelo mesmo princípio da ação do dar e receber, executa suas próprias movimentos circular. Assim, vemos o movimento circular da ação do dar e receber, tanto no parceiro sujeito como no parceiro objeto, simultaneamente envolvidos no movimento circular maior em sua união. Então, dessa forma, os 2 níveis de movimento circular
entre parceiro sujeito e parceiro objeto possa ter órbitas no mesmo plano, ângulo, evolução, revolução, e assim manifesta as belezas da criação. Então, cada parceiro objeto de Deus contém um parceiro sujeito e um parceiro objeto em si mesmo, formando assim o centro de seu relacionamento. E o centro desse relacionamento é, claro, Deus como a origem, ocupando a posição central. Como Deus é o centro do parceiro sujeito, ele também é o último centro da união deles. Então, veja que isso se manifesta aqui quando as três finalidades objetivas são manifestadas. A ação do dar e receber. Então, vejamos, para que Deus possa habitar completamente envolvido pelo amor do universo, o sujeito e o objeto têm que ser unidos através do amor. Então Deus só pode residir e envolver com este amor e também partilhar pelos dois lados numa ação perfeita ou numa perfeita ação de dar e receber. Por essa razão, o amor é eterno e extraordinário. O amor também não tem limite, porque nesse ângulo de relação de dar e receber tridimensional, então o amor não tem limite. Vocês não gostariam de descansar em um lugar assim? Claro que sim, que todo o ser humano gostaria de descansar no ambiente assim. Então, desta forma, a conclusão é a mesma. Essa é a semente do amor de Deus. Quando Deus criou a sua criação com um plano original, claro, Deus criou com essa, como a semente do seu amor. Então é necessário que nós nos tornemos esta semente do amor de Deus. O princípio divino da Igreja da Unificação defende que Deus é o sujeito e que tem as características duais harmonizadas e segue as mesmas linhas como a verdadeira verdade inegável, obtida a partir do resultado das análises científicas. Quando o sujeito e o objeto estão completamente unidos em uma só entidade, o poder de Deus estará com eles eternamente. O poder não pode existir onde não há um sujeito e um objeto. Então veja que toda a criação de Deus, desde a energia com positividade e negatividade, o átomo com próton e elétron, a molécula com íon positivo e negativo, dentro do sistema solar, o Sol e os planetas, assim como também nas plantas, o estame e o pistilo, nos animais, os machos e a fêmea, que nesta perfeita ação da receber perpetua as suas espécies, e assim, quando o homem e a mulher, na ação da receber formando a família, isso manifesta o amor de Deus. Então, a estrutura do universo não foi criada de uma forma impensada. Então, Deus não criou de uma forma impensada. Este vasto universo responde à relação recíproca de sujeito e objeto, sustentada pela ação do dar e receber. Então veja que é sustentado pela ação da receber, continua para sempre seguindo o rastro permanente desta lei. Então a ação da receber é uma lei. Somente pela manutenção
dessa trilha da lei, o universo pode existir para sempre. Se ela falha em fazer isso, não será capaz de continuar, mas ao invés, seguirá para a destruição. Então, sem a perfeita ação do dar e receber, isto vai cair na destruição, na ruína. Então, nós somente podemos viver quando digerimos adequadamente alimento que comemos e nutrição provida adequadamente a todas as partes de nosso corpo através do vaso sanguíneo. Então, também o universo necessita estar efetivamente preenchido por esta semente, contínua a existir através da ação do dar e receber. Então veja que todas as forças da criação neste mundo existem em pares. Por que existe em pares? Porque é preciso ter esta ação do dar e receber. E assim também é para nós poder formar a família. Então, apenas quando isso fosse atingido é que surgirá o desejo de amor para o homem e mulher. Este é o único caminho, a meta única. Então, vejamos nós, este é o único caminho, estar dentro desta ação da receber. Esta é a única posição para Deus, Adão e Eva, desejar estar juntos, neste pináculo do amor, da ação do dar e receber. Então, a partir de tal momento, a relação de dar e receber centrada em Deus, Adão e Eva começará a dar cada vez mais continuidade ao amor. Este é o ideal de Deus para Adão e Eva. Então, nessa posição, não existe nem alto, nem baixo. Todos estão centrados neste amor. Então, por isso que a Bíblia, no livro de Mateus 7,12, está dizendo: portanto, tudo o que você quer que as pessoas te façam, faça para elas também. Então, se eu quero receber, primeiro eu devo dar. Então, na ação do dar e receber, quando o esposo e a esposa se tornam um, a multiplicação ela vai acontecer. Quando o esposo e a esposa entra nessa ação do dar e receber, a multiplicação vai ocorrer quando eles têm a perfeita ação do dar e receber. Então, o lugar onde a multiplicação ocorre é verdadeiramente um lugar de alegria e de felicidade. Então, a família do reino de Deus não pode ser formada à força. Pelo contrário, ela aparece automaticamente onde há a alegria. Mesmo quando se ama, não se deve procurar só receber. O amor ideal é estabelecido unicamente quando uma ação de dar e receber acontece entre os dois e quando esses dois se amam. O nosso último tópico para esta conferência é os 4 grandes reinos do coração. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui dentro da família, o amor paternal, o amor conjugal, o amor fraternal, esta família que pratica, que realiza esses 4 tipos de amor, esta família se torna o palácio do amor. E é claro que, se isso acontece dentro da família, isso se expande para a sociedade, para uma nação, para o mundo e para o cosmos.
Então, o palco inicial do amor verdadeiro é uma família verdadeira. Então, nesses 4 tipos do amor dentro da família, quando é praticado, então, como esse amor verdadeiro realmente, dentro dos 4 tipos de amor, pode aparecer? Então, quando uma esposa, ela ama com toda a intensidade o seu esposo, e quando um esposo ama com toda a intensidade a sua esposa, nessa prática desse amor, eles estão praticando o amor conjugal. Quando os irmãos e irmãs amam com toda a intensidade com o coração de irmãos, eles estão praticando o amor fraternal. E quando os filhos amam com toda a intensidade os seus pais, eles estão praticando o amor filial. E é claro, quando os pais amaram os filhos com toda a intensidade, dando o seu amor paternal, isso é o amor paternal. Então, todo mundo parece estar maravilhado dentro da realização e da prática dos 4 grandes reinos do coração. E, nesse sentido, dentro desses 4 grandes reinos do coração, há uma liberdade genuína entre pais e filhos, esposa e esposa e irmãos. E nesta forma, pode-se controlar até mesmo Deus com a prática do amor verdadeiro dentro dos 4 grandes reinos do coração, com este amor verdadeiro. E com este amor verdadeiro, se é levantado para uma posição de igualdade perante Deus, como Jesus diz, quem vê a mim vê ao Pai, como o Gênesis 1:26, o homem criado como imagem e semelhança de Deus, tornando-se o templo de Deus, perfeito como Deus. E isso fica bem protegido no fundo do coração de Deus. Então, enquanto existir este amor, enquanto este amor existir, existirá também para toda a humanidade. Então tem que haver amor a partir dos pais, do amor paternal. Tem que haver amor entre esposo e esposa. Tem que haver amor entre os irmãos. Tem que haver amor a partir dos filhos para os pais. Então, sem o amor, não se pode fazer unidade. Por isso que é importante a realização do fundamento de 4 posições, observar as 3 bases objetivas, a perfeita ação da receber, para que os 4 grandes reinos do coração se manifestam. Então, o amor é dar-se para o próximo, é sacrificar a si mesmo para reviver os outros. Então, as qualidades do amor verdadeiro. Claro que se é amor verdadeiro, tem qualidade. Então, o amor verdadeiro, ele tem um poder maior e mais grandioso do que o poder de uma bomba atômica. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Este amor verdadeiro tem o poder de ressuscitar o ser humano a partir da morte para uma nova vida. Amém? Este amor verdadeiro tem o poder de tornar o mundo unido como um só. Então, o que vai resolver? Somente o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o centro de toda a vitalidade. É imutável. O amor verdadeiro toma a posição central das condições ideais. Então, se é amor verdadeiro, não muda. O amor verdadeiro tem um poder perpétuo. O amor verdadeiro tem o poder de unir
a estimulação dos 5 sentidos. Então, este é o poder do amor verdadeiro. Quem conhece o amor genuíno não terá mais nada o que aprender quando for para o mundo espiritual. Então, através do amor verdadeiro, que nós praticamos isso enquanto estamos aqui na terra. Então, a Bíblia fala que cada vez que Deus criou a sua obra da criação, ele via que aquilo era bom, porque ele criou por amor. E todos precisam do amor. Depois que criou o universo, Deus finalmente criou o homem, que tem seu caráter e forma. Então Deus, ele também precisa adentrar no centro desse amor. Por esse motivo foi que Deus criou. Deus tem o desejo e anseio por esse amor verdadeiro. Deus também deseja. Deus é todo-poderoso, mas não pode deixar de sorrir quando o amor verdadeiro é manifestado, e Deus quer experimentar o cheiro e a fragrância do amor com os seres humanos, com a humanidade. Então pense nisso. Deus gosta de ouvir histórias de amor. Por quê? Como a Bíblia está dizendo aqui em Romanos 11:36, porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois assim, eternamente. Amém. Então Deus criou também para a sua alegria e para que ele pudesse sentir este amor. E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 10:31, assim quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, nós também existimos para a glória de Deus. Então, a quem gostaria de pertencer, todos responderia que gostaria de pertencer à pessoa que tem mais amor. Claro, né? Claro que gostaríamos de pertencer à pessoa que tem mais amor. Toda a criação está à procura do Senhor de amor. Deus quer conferir aos seres humanos todo o poder e autoridade do mundo, mas para poder fazer isso, ele e os seres humanos têm que se unir centrado no amor. O ideal da criação de Deus é o ideal de unidade em um só corpo. Em outras palavras, o ideal da criação, o ideal e ideal de unidade em um só corpo centrado-se no amor. Então veja que o amor é a coisa mais importante. Senhoras e senhores, para nós concluir, quando estamos totalmente unidos com Deus, só a pessoa que possui o amor de Deus pode ter o privilégio de quê? A pessoa que possui o amor de Deus pode ter o privilégio de herdar o poder, o privilégio de herdar a autoridade sobre os céus e terra, o privilégio de ter o amor absoluto de Deus, o privilégio de criar uma afinidade com Deus. Então veja que a pessoa que pratica amor verdadeiro tem todo o privilégio. Por isso, o reino dos céus só pode ser reivindicado através da chave que está no amor, que é a força. Essa chave que está no amor é a força explosiva originada pela ação do dar e receber de mente e corpo, da ação do dar e receber com aquela pessoa que se ama, da ação do dar e receber com Deus. Então a força desse amor é a chave. Quando um ser humano se torna um só corpo com Deus, o seu coração e emoção são exaltados em infinita alegria e felicidade. Assim, finalmente, Deus e os seres humanos tornam-se um só através do amor, e os seres humanos também
se une com o mundo através do amor e começa a realização do mundo ideal que cumpre a finalidade para a criação de Deus através deste amor. Aqui nós concluímos esta conferência. Um muito obrigado.